Cooperativa recebe veículos e equipamentos através de recurso federal. Será que é possível uma cooperativa ou uma associação ou um instituto, uma federação, uma confederação, uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, ou uma prefeitura, o governo do estado, um ente público também, receber recursos para adquirir veículos, maquinários, equipamentos, mobiliário, material permanente, material de consumo? Isso é possível? Se é possível, eu consigo isso como? Através de uma lei de incentivo, através de nota fiscal paulista, através de um edital de chamamento público. Como é que eu consigo isso? Através de uma emenda parlamentar ou através de extra emenda diretamente junto ao Ministério? Sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Então você é um dirigente de uma ONG, ou trabalha em uma ONG, uma cooperativa, por exemplo. Você trabalha em uma cooperativa, você é dirigente de uma cooperativa, ou uma associação, não importa. Uma entidade privada sem fins lucrativos. E aí você precisa de equipamentos, veículos, maquinários, mobiliário, equipamentos de informática, materiais permanentes, material de consumo. E dependendo do equipamento, do veículo e do maquinário, ele custa milhões. Então, dependendo da minha necessidade, talvez para que eu possa resolver a minha necessidade, como cooperativa, por exemplo, eu preciso de milhões. 500 mil reais, 600 mil reais, 700, 800 mil reais. Será que a minha entidade tem esse recurso para adquirir esses equipamentos? E se ela tem, será que esse recurso não irá fazer falta para outras ações que são executadas por esta entidade? Então, o que eu posso fazer para resolver os meus problemas? Captar recursos a nível municipal, estadual ou na esfera federal, captar recursos de emenda parlamentares, ou de extra emendas parlamentares. Com toda certeza é uma solução possível e eu vou te apresentar aqui dois casos, somente neste vídeo, dois casos, mas no meu canal tem diversos outros vídeos de diversos outros casos que já foram postados que mostram que é possível sim a realização de captação de recursos, tanto de emenda quanto de extra emenda, através de lei de incentivos ou através de editais de chamamentos públicos, recursos na esfera municipal ou estadual ou federal. Isso é possível. Então, o primeiro caso é de uma ONG. Ela firmou um instrumento na modalidade, assinou um instrumento na modalidade termo de fomento. A captação foi realizada no ano de 2019. O nome da ONG é Cooperativa dos Recolhedores Autônomos de Resíduos Sólidos e Materiais Recicláveis, de Uberaba. Cooperou, a sigla. A ONG tem sede na cidade de Uberaba, no estado de Minas Gerais. Foi criada em 2003 e a natureza jurídica dela é cooperativa. A captação foi realizada no Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. O objeto: equipamentos para operar a unidade de triagem e aquisição de caminhão para coleta e transportes de materiais recicláveis. Esse objeto ele tem como caracterização dos interesses recíprocos, ou seja, o interesse entre a ONG e o programa ao qual ela se cadastrou, dentro das ações disponibilizadas pela Fundação Nacional de Saúde, devido ao grande volume de material reciclável e reaproveitável, que atualmente é destinado ao aterro municipal, é necessário equipar a cooperativa para que ela possa ampliar a sua ação de coleta seletiva dos recicláveis e ampliar seu número de cooperados, gerando novos postos de trabalho. Olha que interessante. O público-alvo direto, catadores de material reciclável, e indireto, a comunidade urbana e rural de Uberaba. A proposta foi cadastrada dia 15 de março de 2019. Foi assinado o instrumento, o termo de fomento, dia 31 de dezembro de 2019. Eu já falei em alguns outros vídeos anteriores que nesse universo de captação de recursos no caso aqui federais,
recurso federal, através de um ministério, no caso aqui o Ministério da Saúde, a data do cadastramento da proposta, ou seja, se eu cadastro uma proposta em qualquer que seja um mês, de janeiro a dezembro, o ano ao qual eu cadastro a proposta, eu tenho até o dia 31 de dezembro deste ano para empenhar e publicar essa proposta, para torná-la um convênio. Eu fazer a assinatura do instrumento. Um convênio, seja na modalidade convênio, contrato de repasse, termo de fomento, termo de parceria, termo de compromisso, termo de colaboração ou termo de cooperação. Não importa. Mas eu tenho até 31 de dezembro para efetivar isso. Só que para que eu efetive, ou seja, para que a minha proposta para que eu possa tornar a minha proposta apta a se tornar um instrumento a ser assinado entre a minha entidade, seja pública ou privada, uma ONG, por exemplo, com o Ministério, eu preciso aprovar a minha proposta e quando ela trata-se de equipamentos ou execução de custeio de atividades, eu tenho que aprovar o meu termo de referência. No caso aqui, ele foi aprovado. Por isso que a proposta foi assinada dia 31 de dezembro. Foi empenhada, publicada, teve vigência com início dia 31 de dezembro de 2019, com um término 31 de dezembro de 2021, ou seja, ainda está vigente. Após o término, 2 meses depois, 60 dias, para a prestação de contas. O valor captado, R$1 milhão. Contrapartida da ONG, 0. Não teve contrapartida. De onde que veio esse recurso? Qual foi o orçamento? Orçamento de emenda individual. Poderia ter sido, foi de emenda individual, ou seja, um deputado federal ou um senador da República, de qualquer lugar do Brasil, não necessariamente de Minas Gerais, por exemplo, poderia ter destinado essa emenda a esta ONG. Uma emenda individual, ela vem do orçamento de emendas individuais que cada parlamentar tem. Nesse ano de 2021, os deputados federais e senadores tiveram aproximadamente disponíveis a ele 16 milhões e 300 mil. Desde 2014, a metade disso é para a saúde, obrigatoriamente. Qualquer coisa voltada à saúde. E a outra metade, eles podem fazer, dar o destino que quiserem. Mas foi de emenda individual, poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria ou de extra-emenda. Emenda de bancada são as bancadas. As bancadas são formadas pelos estados, os estados e o Distrito Federal. Cada um deles tem sua bancada. As bancadas são a união dos deputados federais com os senadores, formam a bancada. Nesse ano de 2021, as bancadas dos estados e do Distrito Federal tiveram disponível um saldo aproximado de 250 milhões para disponibilizarem a entes públicos e privados. As comissões, quando fala-se em emenda de comissão, são 12 comissões na Câmara Federal, ou seja, na Casa dos Deputados Federais, e 12 comissões no Senado Federal, na Casa dos Senadores da República. Por exemplo, a mesa diretora é uma comissão. Existem as mais famosas, como Comissão de Direitos Humanos, Ciência e Tecnologia e etc. Então, e tem a emenda de relatoria, ou seja, todo ano é indicado um deputado federal ou um senador para ser o relator do orçamento, o Orçamento Geral da União. E a ele cabe uma parcela desse orçamento para que ele possa discutir com os líderes de partidos e com os demais parlamentares. Dar seu nome a esse orçamento de emenda de relatoria. Fora isso, temos a extra-emenda, que nada mais é do que saldo ministerial. Alguns ministérios chamam, dão o nome desse orçamento de programa, mas é extra-emenda porque não é de emenda, é saldo de ministério. E acredite, há mais de 2 décadas isso funciona dessa maneira. Então aqui foi de emenda individual, e o que foi que essa ONG colocou no termo de referência dela? O que eles adquiriram aqui? 2 caminhões, 0 km, 4x2, emplacado, licenciado, documentação, seguro obrigatório, 2 carrocerias para caminhão, 2 gaiolas de metal e, se necessário, apoio e proteção ao catador e alongamento. Aquisição de equipamento tipo esteira elevada com plataforma, esteira de alimentação e painel de controle. Aquisição de uma empilhadeira para 2.500 toneladas, um carrinho de suporte bag, prensa horizontal com esteira de alimentação, triturador de plástico com esteira com capacidade para 1.000 kg por hora e notebook Corel i5, juntamente com impressora multifuncional. Então eles adquiriram veículos, máquinas e equipamentos em uma só captação de recursos no valor de R$1 milhão,
será que essa cooperativa, será que eles teriam esse valor em conta, esse saldo? Será que essa cooperativa tinha esse dinheiro para comprar esses equipamentos? E se ela tinha, será que esse dinheiro não iria fazer falta para outras ações que a cooperativa precisa desenvolver, executar? Viu da importância que é você entender de captação de recursos? Onde que essa cooperativa conseguiria esse mesmo recurso a nível municipal, na esfera municipal? Talvez. Existem municípios que realmente são muito pobres, mas tem municípios que têm muito dinheiro. E poderia sim, é possível, conforme a legislação atual é possível. Ela poderia ter captado esse recurso na esfera estadual, o governo do estado, no caso de Minas Gerais, poderia ter destinado esses equipamentos para essa cooperativa? Com toda certeza. Ela poderia ter captado esse recurso através de emenda de bancada, emenda de comissão, emenda de relatoria ou de extra emenda? Sim, com toda certeza. Através do edital de chamamento público, geralmente, quando trata-se da FUNASA, ela publica o ano todo a FUNASA diversos editais. Então eu posso aguardar a FUNASA publicar um edital, esperar e participar do edital da FUNASA, ver se eu consigo ser selecionado e aprovado o meu projeto, a minha captação? Com toda certeza. Mas e se eu não quiser esperar? E se eu não tiver tempo para esperar um edital da FUNASA ou uma lei de incentivo? E se o meu município não consegue me atender? Né? O município poderia fazer isso aqui, a legislação atual permite isso. E se o meu município não tem dinheiro para firmar uma parceria com a minha cooperativa e me destinar esse R$1 milhão para que eu possa adquirir esses equipamentos, e nem o meu estado? Como que eu faço isso? Eu não posso esperar os editais da FUNASA serem publicados, eu não vou esperar, nem as leis de incentivo. O meu município não consegue me atender porque não tem dinheiro para que possa destinar a minha cooperativa R$1 milhão para adquirir esses equipamentos, nem o meu governo do estado. O que eu faço nesses casos? Com toda certeza existiam diversas saídas. Existem diversas saídas para isso. Existe, por exemplo, a possibilidade de uma extra emenda. Eu busco o apoio de um parlamentar, um deputado federal, um senador, e quando eu busco o apoio dele, ele já vai dizer, olha, eu não tenho emenda. Eu não tenho emenda, minhas emendas já indiquei. Mas tudo bem, parlamentar. Eu não quero as suas emendas, eu quero o seu apoio, porque eu sei que o Ministério tem orçamento. E o seu apoio, o que é o apoio do parlamentar? É uma corrupção? É um roubo? O que tem algo de errado? Não está na lei? Não, está dentro da lei, está tudo certinho. O apoio do parlamentar é apenas mostrar ao Ministério que a sua cooperativa é de interesse, as ações dela que são executadas são de interesse público. Você tem um belíssimo de um projeto que é condizente com o programa do Ministério e que o Ministério disponibilize uma quantia, um valor X à sua cooperativa para que seja realizado o seu cadastro do seu projeto. Se o seu projeto estiver ok, conforme todas as normas e diretrizes do Ministério, ok, vai ser aprovado. Se a sua cooperativa tiver com toda a documentação regularizada, conforme o novo marco regulatório e etc e tal, tiver anexado lá todas as declarações, documentos, conforme normas e portarias ministeriais, e isso muda muito de ministério para ministério, ok. O apoio do parlamentar não vai fazer o seu projeto passar de qualquer maneira. Não. O apoio é apenas disponibilizado para você a opção de você irá cadastrar. Cabe a você ter uma equipe técnica preparada, conceituada, que entenda do universo de captação de recursos em todas as suas fases, para que apresente um belíssimo de um projeto, tudo conforme o Ministério quer. E muitas das vezes a gente fala o termo belíssimo de um projeto. O seu projeto, não estou dizendo que o seu projeto seja ruim, não seja de interesse público, mas em muitos casos as pessoas não conseguem trazer daqui para o papel. E às vezes você até consegue trazer o que você tem nas suas ideias para o papel, só que você não consegue colocar no papel da forma como o Ministério quer. Eu costumo dizer que aprovar projeto em Ministério é muito diferente de aprovar projeto para outros órgãos, como Caixa Econômica, bancos, etc. e tal. Muito diferente. Eu sou engenheiro e com relação à engenharia mais ainda. Projetos de engenharia aprovados em Ministério são muito diferentes dos projetos de engenharia que são aprovados nos bancos e pelas empresas do setor privado. Muito diferente. São outros documentos, são outras exigências, são diversas portarias, diretrizes, normas, manuais, que todos os anos tem atualização, sofrem atualizações. Então, ter o apoio parlamentar, ele apenas me disponibiliza. Cabe à minha entidade ter a capacidade de aprovar a minha proposta, o meu projeto básico, para aquilo que foi disponibilizado aquele recurso, naquele determinado programa do determinado ministério. Então, nesse caso aqui, continuando, o objeto foi
Equipamentos para operar a unidade de triagem e aquisição de equipamentos para coleta e transporte de materiais recicláveis. Como eu falei, os equipamentos, já listei eles. Aquisição de 2 caminhões, 0 km, 4x2, com emplacamento, licenciamento, documentação, para coleta e transporte de materiais recicláveis, principalmente dentro da cidade de Uberaba. Aquisição de 2 carrocerias para colocar no caminhão, para transporte dos reciclados. Aquisição de 2 gaiolas reforçadas de metal, feita de metalão, se necessário alongamento, para melhor acomodação do material na carroceria e potencializando sua utilização. Aquisição de equipamento tipo esteira elevada, com plataforma, esteira de alimentação e painel de controle, a fim de operar a unidade de triagem. Aquisição de uma empilhadeira para 2.500 toneladas, aliás, 2.500 quilos, 2,5 toneladas, para movimentação dos materiais e carga e descarga de caminhão. Aquisição de um carrinho de suporte bag para ser utilizado em esteira, recebendo o material triado. Aquisição de uma prensa horizontal com esteira de alimentação para a produção de fardos de materiais reciclados. Aquisição de triturador de plástico a fim de operar a unidade de valorização dos resíduos sólidos reciclados do tipo plástico. Aquisição de notebook Corel i5 para operar o escritório, potencializando os relatórios e a gestão da unidade. Aquisição de uma impressora multifuncional para a impressão e digitalização de documentos e relatórios do escritório da cooperativa, além dos veículos, do maquinário, um computador, no caso um notebook e uma impressora. O termo de referência foi aprovado em 6 de dezembro de 2019. Então vamos recapitular aqui as datas, porque muitas pessoas me perguntam sobre isso. Esse tempo, qual é o tempo, qual é o prazo? Olha só, a proposta foi cadastrada dia 15 de março de 2019. Mas só teve o termo de referência aprovado dia 6 de dezembro de 2019. 9 meses. 9 meses do quê, Márcio? Por que durou esses 9 meses? Porque foram, com certeza, diversos pareceres. Toda vez que eu cadastro uma proposta, é iniciada uma análise por parte do concedente do Ministério. Se tiver algo errado, ele emite um parecer, eu tenho que fazer correções. Parecer, correções, parecer, correções. Esse tempo durou 9 meses. Já apresentei vídeos no canal, diversos vídeos, em que esse tempo dura um dia, ou no mesmo dia aprovado. Então, tudo depende da qualificação da sua equipe de cadastramento de propostas, da sua equipe de captação de recursos. Tudo depende dela. Então, foi aprovado no dia seguinte, tem um prazo. A emenda individual ela tem um cronograma a ser seguido. Se eu não conseguir atender os prazos dos pareceres, ela será rejeitada por impedimento técnico. Eu não consegui superar os pareceres. E nesse caso, como trata-se de equipamento, é o termo de referência que tem que ser aprovado, juntamente com todas as declarações e documentações que deverão ser anexadas, que são exigidas dependendo de cada ministério, de cada programa, de cada ministério. E todos os anos isso muda. Então, dia 6 de dezembro eu aprovei, dia 31 de dezembro eu assinei, foi assinado o instrumento. E o que essa entidade tem que fazer agora? Agora ela tem que partir do processo de execução. Ela tem que seguir o quê? É um recurso público, então ela tem que seguir a lei de licitações e demais leis da área de licitações e contratos. Por exemplo, quais são as opções que ela teria aqui de processo de execução? Cotação prévia de preços na modalidade registro e divulgação eletrônica, pesquisa de mercado para valores abaixo de R$8.000, licitação em todas as suas modalidades, dispensa de licitação e inegibilidade, se tiver uma boa justificativa jurídica. Neste caso aqui, essa ONG ainda não apresentou o processo de execução. Como ela ainda não apresentou o processo de execução até o dia que eu fiz o levantamento, ela não tem também o desembolso, o recurso não está na conta ainda. E ela precisa apresentar o processo de execução para quê? Para apreciação do concedente, no caso aqui a FUNASA lá do estado dela, de Minas Gerais. A FUNASA vai fazer a análise, se tiver tudo certo no processo de execução, dali vai partir para o setor financeiro da FUNASA, para que seja providenciado o desembolso do recurso. Se houver, efetivando o desembolso do recurso na conta do convênio, uma conta que é criada justamente para este instrumento aqui, este termo de fomento, após o desembolso do recurso por parte do concedente, a entidade tem que fazer o depósito da contrapartida. Como não tem contrapartida, após o desembolso do recurso por parte do concedente, já inicia essa execução. Neste caso aqui, como nós estamos falando de veículos, máquinas e equipamentos, o que é iniciar a execução?
já emitir a ordem de serviço de entrega dos equipamentos para a empresa que foi vitoriosa no processo licitatório. Não teve desembolso, então vamos agora aqui para o caso 2. O caso 2 também é um termo de fomento, uma captação que aconteceu no ano de 2020, e o nome da ONG é Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores do Distrito Federal, IRID, DF, com sede em Brasília, no Distrito Federal. Foi aberta em 2013 e a natureza jurídica dela é cooperativa. A captação também foi realizada no Ministério da Saúde, também através da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. O objeto do convênio: aquisição de caminhão e equipamentos para coleta e transporte de materiais recicláveis. Qual é a relação que existe entre esse objeto do convênio, esta ONG e este programa do Ministério da Saúde através da Fundação Nacional de Saúde? A falta de infraestrutura impossibilita a coleta de materiais recicláveis, aumentando o volume de resíduos do aterro. Os investimentos viabilizarão a logística adequada, permitindo que as cooperativas e associações afiliadas conquistem sua autonomia econômica, dando a ela condições de trabalhar na prestação de serviço aos grandes geradores, na coleta seletiva em órgãos públicos e privados, na coleta de vidro, ferro e comercializando diretamente com as indústrias. O público-alvo: beneficiários diretos serão os catadores e as cooperativas afiliadas à rede alternativa, assim como as demais cooperativas existentes no DF e em torno. A proposta foi cadastrada dia 2 de dezembro de 2020. Ela teve o instrumento assinado dia 31 de dezembro de 2020, também no último dia possível para isso, como eu já falei. Foi empenhada, publicada. Teve início a vigência dia 31 de dezembro de 2020, com o término 31 de dezembro de 2021, um ano. Trata-se apenas de aquisição de equipamentos, né? Então é suficiente o prazo. Se acontecer, Márcio, colocaram o prazo de um ano, né? E após esse um ano, 2 meses para a prestação de contas, colocaram. E se não der tempo de contratar, da empresa entregar os equipamentos dentro deste um ano, não tem problema. Você pede uma prorrogação de vigência. Você faz um pedido de TA dentro da plataforma Mais Brasil, inserindo um ofício com a justificativa, explicando o porquê você precisa prorrogar a vigência. Isso 60 dias, no mínimo 60 dias antes do vencimento da vigência. Eu preciso fazer isso. Então tem que ter um planejamento, um acompanhamento de como é que está sendo tudo isso. Se eu verificar que não tem como a empresa entregar os equipamentos dentro do prazo, eu preciso ampliar, aumentar a vigência do meu instrumento, no caso aqui o termo de fomento. O valor captado, R$1 milhão também. Contrapartida, 0. E o orçamento, qual foi o orçamento aqui? Emenda de relatoria. O primeiro caso, emenda individual. O segundo caso, que agora, emenda de relatoria. Poderia ter sido emenda de bancada ou emenda de comissão. Ou de extra emenda, algo que não é emenda parlamentar. No caso aqui, eles fizeram aquisição de quê? Aquisição de caminhão, aquisição de roll-on, roll-off, capacidade de 25 toneladas, aquisição de guindaste com caçamba, aquisição de caçamba para 40 metros cúbicos e aquisição de caçamba para 20 metros cúbicos. O TR, o termo de referência, no caso aqui, foi aprovado dia 21 de dezembro de 2020. Então vamos recapitular aqui as datas. Dia 2 de dezembro é cadastrada a proposta com a documentação. Aí a partir daí inicia-se a análise do Ministério e a emissão de diversos pareceres. Dia 21 de dezembro eles aprovam o termo de referência, a proposta, e o instrumento só é assinado dia 31 de dezembro. E inicia-se a vigência. Após o início da vigência, neste caso aqui, como estamos falando de aquisição de equipamentos, é iniciar o processo de execução. Da mesma forma como o anterior, cotação prévia de preços na modalidade de registro ou divulgação eletrônica, pesquisa de mercado para valores abaixo de R$8.000, licitação em suas diversas modalidades, porque nós estamos falando, afinal, é recurso público, apesar da ONG ser privada, sem fins lucrativos, mas o recurso é recurso público, e dispensa de licitação ou inexigibilidade. Isso se houver uma boa justificativa. Para este caso aqui, foi apresentado o processo licitatório. Cotação prévia de preços na modalidade de registro. Foi apresentada no dia 12 de fevereiro de 2021. Então a vigência iniciou dia 30 de dezembro de 2021,
Ou seja, um mês e meio depois eles apresentaram o processo de execução, 12 de fevereiro de 2021. E o desembolso aconteceu no dia 16 de abril de 2021. 2 meses após o processo de execução ter sido apresentado e aprovado. E aí você pode estar se perguntando, tá, o primeiro caso foram aqueles veículos, o segundo caso esses veículos agora, mas que tipo de veículos eu posso adquirir? A minha ONG é uma cooperativa, mas eu não sou uma cooperativa de catadores de lixo. Eu sou uma cooperativa voltada ao setor do meio ambiente. Eu sou uma cooperativa voltada à parte de pesca. Eu sou uma cooperativa voltada à agricultura. Uma cooperativa voltada à pecuária. Qualquer que seja a cooperativa, de qualquer setor que ela atue, não tem problema. O que você precisar de qualquer tipo de veículo, ou equipamento, ou maquinário, ou material permanente, mobiliário, ou material de consumo, não importa. Qualquer coisa é possível. Mas vamos lá, algumas pessoas precisam de algumas ideias. Mas me dá uma ideia aí. Então, na parte de equipamentos de construção, por exemplo, carregadeira sobre rodas, pá carregadeira, escavadeira hidráulica, retroescavadeira, rolo compactador, mini carregadeira, moto niveladora, trator de esteiras. Na parte de equipamentos agrícolas, por exemplo, colheitadeira, colhedora, motocultivador, trator de pneus. Grupos geradores, o gerador, torre de iluminação. Implementos agrícolas, ainda temos carreta agrícola, enfardadeira, gradeadora, grade niveladora, semeadora, pulverizador, casa de farinha, vários diversos. Máquinas diversas, temos, por exemplo, pequenas centrais hidrelétricas, máquina de fabricação de tijolos e bloquetes, tanque de resfriamento de leite, usina de asfalto. Veículos administrativos também, automóveis, sedã, hatch, picape, utilitário, minivan, motocicletas. Veículos de cargas, temos os caminhões basculante para 6, 10 ou 12 metros cúbicos, com carroceria, né? De 6, 10 ou 12 metros cúbicos, carro com carroceria com guindaste articulado, o MUC, carroceria tipo carga seca, comboio lubrificante, carroceria tipo baú, com carga seca ou refrigerado, caminhões que eu estou falando aqui que carregam isso com chassi com tração de 4x2, 4x4, 6x2 ou 6x4, plataforma com cesto aéreo, plataforma para transporte de máquinas, plataforma transporte de água, caminhão-pipa, veículos utilitários de carga, o VUC, veículos especiais para segurança e defesa civil, como veículos de transporte pessoal, micro-ônibus, ônibus, van, todo e qualquer veículo, máquina, equipamento, material permanente ou material de consumo que seja necessário para a execução das atividades da sua ONG, da sua cooperativa, da sua associação, que você já executa ou para novos projetos. Não tem problema. Eu também posso fazer uma captação de recursos, por exemplo, Márcio, para a locação desses veículos, eu não quero adquirir, eu quero fazer a locação deles. Tudo bem. E se eu já tenho esses veículos, eu posso fazer uma captação de recursos para fazer a manutenção deles? Também. Entende? O que é possível quando você entende do universo de captação de recursos? Então, se você é um funcionário público, municipal ou estadual, se você trabalha em uma ONG, ou se você trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender sobre captação de recursos, desde o início do planejamento das ações, também durante a gestão do recurso captado, passando pela execução, finalizando com a prestação de contas, ou na elaboração do projeto básico ou termo de referência, ou com relação aos repasses aos fundos municipais e estaduais, ou com relação à adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos ou para entes privados. Se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Se durante o vídeo você ficou com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, vai ser muito importante seu comentário para o crescimento do canal e para os próximos vídeos que serão postados. E por esse vídeo chegamos no final. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!